The Entrepreneur of the Year, Dr. Luís de Matos, ao nosso mágico português. O Francisco dizia que eu ia explicar porque é que recebi, basicamente eu não sei. E foi exatamente por isso que não escrevi nada. Eu comecei a escrever ontem e depois percebi que seria melhor não o fazer. E por isso não escrevi rigorosamente nada. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a primeira vez que eu estivesse a escrever estava claramente a formalizar a assunção de que achava que seria eventualmente merecido e entrava na personagem de ganhador quando gostava de perceber exatamente porque é que isso aconteceu. E por outro lado, porque achei que seria muito mais interessante, é provável que já nos tenhamos cruzado na vida, é provável que, enfim, tenham passado perto de algum espetáculo meu ou nosso, como gosto de dizer, ou tenham feito zapping muito rapidamente em cima de algum programa que eu tenha escrito ou apresentado, mas há uma parte que não é conhecida, e a parte que não é conhecida é aquela que primeiro me impele para, de uma forma, enfim, muito humilde, corrigir o Francisco Banha. Não sou doutor, sou um orgulhoso bacharel na área da produção agrícola. Eu tirei o meu curso de Engenharia Técnica Agrária na Escola Superior Agrária de Coimbra, especializei-me na área da micropropagação in vitro de Strelitzia reginae, cultura de embriões, completei o meu curso, fiquei lá a trabalhar, até que dois caminhos se me apresentaram e que estavam a tornar-se demasiado sérios. Era o caminho, por um lado, da carreira académica, eu passei de imediato a pertencer ao corpo docente, por convite do professor Marcos Pinto, e, enfim, por outro lado, já fazia séries de televisão. Estamos a falar de 1992, tinha na altura 22 anos. E havia uma coisa que eu achava que era importante, não se sabia o que eram startups, não se falavam dessas coisas, mas havia algo em que eu acreditava muito, e acreditava que era possível dignificar a arte mágica, era possível fazer bem, e era possível pertencer a esse conjunto de pessoas que é cada vez mais reduzido, que são as pessoas que fazem o que gostam, como gostam e o melhor que podem. E ainda por cima conseguem ter em seu redor, enfim, uma certa qualidade de vida e glórias partilhadas. E foi isso que eu fui à procura, num meio onde é completamente atípico. Todos nós sabemos que à figura do artista associam-se normalmente duas outras figuras, a do agente e a do manager. E isto é exatamente igual para o Kim Barreiros, o Tony Carreira, a Shakira, a Lady Gaga, o David Copperfield ou a Madonna. É exatamente igual. E é assim em todas as áreas que têm a ver com arte e com espetáculo. E percebe-se exatamente porquê. Percebe-se que é uma defesa enorme. É uma defesa enorme porque quando há trabalho ganham todos e quando não há trabalho não se paga a ninguém. É evidente que a faturação que tem a ver com aquilo que poderia entender-se como esta área de negócio ou uma área empresarial pode ser de facto absolutamente extraordinária ou pode ser tendente para zero ou zero. Porquê? Porque a percepção da marca está diretamente associada, confundida com a percepção que se tem do artista, da figura pública, da sua música, do seu trabalho, enfim, aquilo que o tornou mais ou menos conhecido. E, portanto, é de altíssimo risco, ou seja, não faz sentido nenhum, quando não há trabalho, ter em nosso redor um conjunto de pessoas que apenas contribuem para os custos fixos, seja da empresa, caso seja uma empresa, ou, enfim, para os custos fixos que são as obrigações com terceiros. Ora, há 16 anos eu decidi pensar exatamente o contrário, e, portanto, quando digo há 16 anos, estou imediatamente a deixar transparecer que sim, a coisa tem corrido mais ou menos bem até agora, e há 16 anos eu resolvi desafiar esse modelo. E, portanto, surge a Luís de Matos Produções. A Luís de Matos Produções é mais do que um nome, é mais do que um logotipo, é uma equipa de 10 pessoas que todos os dias, das 9 às 6, trabalha. Das 9 às 6 da tarde, às vezes das 9 às 6 da madrugada do dia seguinte, e que o faz com uma enorme paixão. Falo com uma enorme paixão. Há um pequeno segredo também, e que tem a ver com o facto de eu, enfim, nunca ter colocado nenhum anúncio no jornal para recrutar pessoas para qualquer área, e provavelmente as pessoas que desempenham funções na Luís de Matos Produções não têm qualquer tipo de formação para o fazer.
mas tem uma coisa que vem de série e tem um coeficiente de paixão genética que é possível despertar, que faz com que tudo o resto, que é completamente acessório quando colocamos a paixão em primeiro lugar, que se obtém muito facilmente, que é o conhecimento. Basta ter vontade e ele está completamente acessível. E por isso há pessoas que ocupam cargos, eu tenho nos corpos da Luís Matos Produções, tenho licenciados em gestão, em design gráfico, e tenho pessoas que têm, enfim, um pouco mais que a quarta classe, agora um bocadinho mais porque entraram no programa das novas oportunidades. No entanto, este conjunto de 10 pessoas são as mesmas 10 pessoas que chefiam 400 quando alguém se recorda que era simpático e vamos lá falar com o mágico, pode ser que ele queira fazer a inauguração do Estádio do Dragão. Está bem, nós fazemos, ok. E correu muito bem. São essas mesmas 10 que vão para a estrada quando temos uma digressão nacional ou internacional, são essas mesmas 10 que produzem os conteúdos audiovisuais que fazemos na nossa casa. E quando digo na nossa casa, e também para não vos roubar muito tempo, gostava de explicar exatamente o que é a nossa casa. Portanto, nós somos a Luís Matos Produções, eu sou provavelmente o mais óbvio ativo da empresa, mas o que nós fazemos é, ao longo destes anos, procurar seguir aquilo que nos parece ser o segredo, ou que me parece ser o segredo do negócio, se é que se pode chamar assim, não há que ter qualquer vergonha de o fazer, o negócio, enfim, do entretenimento, por chamar outro nome. Mas no negócio do entretenimento o segredo é muito simples e passa por estar preparado quando a oportunidade surgir. Estarmos ainda preparados para que a oportunidade pode nunca surgir. E temos que usar esse tempo para ficarmos mais bem preparados. Mais bem, não melhor. Uma das coisas que aconteceu connosco em 2002 foi que tínhamos um sonho, e o sonho era estarmos todos a trabalhar debaixo do mesmo teto. E esse debaixo do mesmo teto, então estávamos partidos entre oficinas, escritórios e um armazém, e então eu próprio esbocei, em 2002, aquilo que achava que era o equipamento ideal para nós trabalharmos e que tínhamos mais condições para o fazer. Esbocei-o em 2002, colocámos a primeira pedra em 2003, mudámos-nos para lá em 2006 e inaugurámos em 2007, mudámos em 2006 e inaugurámos em 2010, foram exatamente 7 anos de trabalho até que o Estúdio 33 estivesse pronto. O Estúdio 33, como nós o apelidámos, chama-se, enfim, o subnome é An Open Box Behind Closed Doors, e é exatamente isso, é uma caixa aberta à porta fechada, é completamente privado, não houve capitais públicos, não houve patrocínios, não houve business angels, enfim, não é, quando ouvimos falar de todos estes números extraordinários, enfim, é quase ridículo dizer que é um investimento de 3 milhões de euros, mas não se esqueçam que o que eu faço são truques de cartas e, portanto, não vendemos para todo o mundo, nem lidamos com a alta finança. A única coisa que fiz foi, até hoje, reinvestir em conhecimento, reinvestir em união de equipa, procurar respeitar o mais possível as pessoas que trabalham comigo e fazê-las sentir aquilo que na verdade eu penso e acredito, é que eu sou apenas essa face visível. Essa face visível que está em Ancião, que provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui não sabe onde fica, mas fica a algures na zona centro do país, enfim, é um pequeno concelho, e não tão conhecido quanto Penela e o seu presépio, mas, enfim, é um concelho que, enfim, viu crescer de alguma forma. Eu fui para Coimbra quando tinha 15 anos, não saí de lá e habituei-me a desafiar essas coisas e a seguir a minha paixão. E a paixão é óbvio que os artistas têm que estar em Lisboa se querem ser artistas. Eu nunca saí de Lisboa, não tenho a mínima intenção de mudar para Lisboa. E pensei em decidir isso com 15 anos. Hoje tenho 40. 40. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós pensarmos e nos aliarmos, tudo isto porque eu sou filho único, e é muito fácil a um filho único ser o mais bonito lá de casa. É muito fácil. O mais bonito, o mais inteligente. Eu era, obviamente. Aliás, acho que continuo a ser. Mas já é mais difícil
ser o da rua. Não é muito difícil, só havia 2 casas na aldeia onde nós morávamos, mas já era mais difícil. Podíamos ir alargando este universo e tentar ser o mais bonito, o mais inteligente da cidade ou do país, ou então sairmos da nossa posição de conforto, aquela em que a nossa predominância numérica ou a elevada percentagem relativamente ao resto do universo faz com que seja fácil arrastarmos para nós alguns adjetivos. E porquê é que não pensamos neste mundo global? Ora bem, foi isso, na minha sala, uma das paredes é um mapa mundi. Não que eu tenha conseguido encontrar um mapa mundi para preencher a parede, mas assumo isso, enfim, com alguma ingenuidade. Como eu desenhei aquela sala, desenhei porque tinha o mapa primeiro e ocupei exatamente aquela parede. Porque é exatamente aquilo que eu vejo quando estou sentado na minha secretária. Vejo o mundo inteiro. E vejo o mundo inteiro que me obriga a 2 coisas. Primeiro, é um excelente exercício de humildade, porque quando todos nós achamos que somos muito importantes e que saímos nas capas de revista e que ganhamos prémios, depois basta olhar para o mapa e perceber que é, enfim, é um pontinho, nada. Exatamente 3 centímetros ao lado, ninguém sabe quem nós somos. E isso é altamente revitalizador da nossa energia. Esse é um aspecto. E o outro é não fazer coisas que são apenas boas porque ninguém conhece as outras que se fazem. Que, enfim, é algo que felizmente a globalização e a internet vem proporcionar a todos nós. E o que nós, cada vez que fazemos alguma coisa, acreditamos que é o melhor que alguém poderia fazer com os mesmos recursos, com igual criatividade, porque seguramente que mais paixão e entrega não teria que cada um de nós. E isso faz com que nós possamos fazer coisas que de repente correm bem e podem emparceirar com outro tipo de produtos. Há um exemplo recente, que é, nós em dezembro gravámos para o canal 1 da BBC, para Prime Time, sábado à noite, uma série que foi gravada em Pinewood, enfim, no dia em que se desmontava o cenário de Piratas das Caraíbas, que estreou cá. E tem tudo a ver com a atitude e com a pequenez ou não pequenez e a tranquilidade com que se falam as coisas. Eu sei porque é que nós ganhámos o trabalho da BBC. E ganhámos o trabalho da BBC porque, contrariamente ao que acontece em Portugal, onde é preciso mandar imensos e-mails, fax, ter amigos, meter cunhas, para que haja um diretor de programas que acho que talvez valha a pena para 10 minutos para receber o senhor, mas está sempre muito ocupado e com muitas secretárias, nós recebemos um contacto da BBC através de uma produtora, Shine, aliás, os inventores que vemos cá agora em Portugal, porque sempre Portugal só compra formatos, nunca vendeu formatos, é uma outra coisa extraordinária. E que eu acho que foi o único português que alguma vez foi a Cannes com o objetivo de vender programas. Eu percebi como é que aquilo vão todos lá comprar coisas. E depois vêm brilhar cá para dentro. Uau, olha que programa tão bom. Comprado ali, vamos vender. E o que eu disse à secretária do Sr. Mark Lindsley, diretor de programas do canal 1 da BBC, foi, aliás, não fui eu que disse, foi a minha diretora de produção, foi, com certeza o Sr. Luís Matos estará disponível para o receber, caso queira deslocar-se aos nossos estúdios. E o que é certo é que veio uma equipa de 5 pessoas, diretor financeiro, diretor de programas, a vice-diretora de programas, Joe Wallace, com a produtora, a Karen Smith, que é a gestora da Shine, que pertence à Elizabeth Murdoch, filha do outro senhor. Ora bem, isto tem a ver com atitude e tem a ver com nós acreditarmos que o que estamos a fazer bem, sem qualquer arrogância, unicamente a perceber que é muito, muito importante converter os problemas que se nos aparecem em oportunidades e que se não houvesse problemas, não existiria seleção natural. E se não houvesse crise, não se perceberia quem são os bons e os que são menos bons. Por isso mesmo, eu acho que se alguma coisa de boa a crise tem, é exatamente fazer a destrinça entre aqueles que conseguem fazer porque se esforçam e trabalham e aqueles que só fazem porque há resultados para todos. E, portanto, esta questão pode inclusivamente ajudar a que cada um encontre a sua própria vocação e que procure questionar as regras do jogo e ir por um caminho onde habitualmente só há um agente e um manager, mas se calhar se pode montar uma empresa. Se me perguntarem como é que eu penso pagar ordenados em outubro, eu devo dizer-vos que não faço a mínima ideia. Mas é assim há 16 anos. E é isso que nos obriga a poder crescer e é isso que nos obriga, por exemplo, a hoje ter o Estúdio 33. E o que é o Estúdio 33? Bom, o Estúdio 33 é onde nós trabalhamos todos os dias, onde temos os nossos escritórios, as nossas oficinas, onde construímos desde as nossas caixas, desde as flight cases que vão nos contentores dos aviões, até aos aparelhos que construímos para as digressões que fazemos ou para os espetáculos que montamos.
ou a consultoria e assessoria mágica que fazemos aos teatros nacionais ou algumas produtoras de televisão. Temos um teatro para 398 lugares, um teatro que eu copiei a caixa de palco do Teatro Nacional São João do Porto e para o qual, enfim, fiz uma coleção de 15 mil fotografias, metade de coisas que não podem acontecer, como por exemplo, isto é horrível, quem desenhou isto não tem a mínima ideia de estética de pôr tomadas aqui assim, numa coisa que é suposto ser interessante, mas também tem a ver com a inclinação das cadeiras e aí sim foi bem feita. Mas existem todos estes pormenores que nós fomos ao longo dos anos colecionando e quando construímos um teatro aplicámos aquelas ideias. Temos esse teatro, é simultaneamente um estúdio, um teatro, uma sala de eventos. Finalmente a minha biblioteca tem uma casa, eu tenho 5 mil e tal livros de magia em todas as línguas, desde editados em 1513, 1514 até contemporâneos. É a nossa ferramenta de trabalho, é uma biblioteca de estudo, não uma biblioteca de exposição. E somos completamente autónomos. Foi o grande objetivo desde o princípio. O grande objetivo desde o princípio foi, se eu tiver mais controle sobre o produto final, então o produto final pode ser bom ou mau, mas ele vai refletir exatamente da forma como eu o imaginei. E é exatamente isso que acontece. Tudo o que é feito, tudo o que tem a marca Luís de Matos, com o que isso significa, o design é feito na casa, a construção é feita na casa, a programação é feita na casa e, curiosamente, a última série que nós fizemos para a RTP, em alta definição, numa altura que a RTP ainda não emitia em alta definição, nós entregámos em alta definição. Foi integralmente feita no Estúdio 33, no tal vila em Ancião, Algures, e foi feita por todos nós. Nós, o que trabalhamos lá diariamente, pode ser bom, pode ser má, mas é o melhor que nós conseguimos fazer e com esse controle ao mais pequenino detalhe, do genérico, à edição, à pós-produção de áudio, é feito por essas mesmas pessoas. E depois resolvemos, enfim, responder à crise, enfim, pensando ideias, procurando inovar, mas com a consciência de que estamos realmente no mundo. E temos em curso justamente algo que foi absolutamente pioneiro, passa um bocadinho ao lado da nossa vida no dia-a-dia, mas que certamente que vão achar o conceito curioso, sobretudo sendo ele nascido em Portugal, e gostava imenso de um dia perceber que noutras áreas alguém fez coisas parecidas e podem fazê-lo certamente com muito mais facilidade do que aquilo que nós conseguimos fazer. E há uma coisa chamada Essential Magic Conference. A Essential Magic Conference foi algo que eu inventei há 2 anos. Foi uma ideia que eu tive de que forma é que eu poderia utilizar o Estúdio 33, os contactos, as amizades e fazer alguma coisa que mudasse realmente a arte mágica, feita hoje em dia. E feita de tal maneira que não fosse importante se era feita em Ancião, em Nova Iorque ou em Tóquio. Porque reparem, o ciclo é sempre o mesmo, que é um país candidata-se a receber o campeonato do mundo de futebol. E, portanto, depois há lobbies, há dinheiros por cima e por baixo da mesa, há amizades, há estádios construídos que depois não servem para nada, há essas coisas todas, depois são vendidos em praça pública, há todas essas coisas, mas, cegamente, conseguimos o europeu de futebol para nós. Ou outro tipo de eventos que, estando já estabelecidos, são extraordinariamente difíceis de trazer para o nosso país. Ou, muito menos ainda, para a nossa aldeia ou para a nossa vila. Pois bem, e porquê é que não se inventa de raiz um evento que seja verdadeiramente global, que nunca tenha sido feito, em altura nenhuma, da história da magia, e que não tenhamos que entrar num concurso para ser feito em Portugal. Sermos nós a inventá-lo, ganhámos o concurso. Ainda por cima, tem que, em termos de competência técnica, de rigor, de qualidade, de standard, de inovação, ser não só o primeiro, mas algo que é impossível de repetir para outras pessoas que não tenham caminhado o que nós já caminhámos até hoje. A Essential Magic Conference não é mais do que um congresso mundial de magia que acontece na internet e que acontece, à semelhança do que acontece com poucos eventos, assim, quantos são os eventos, talvez caibam nos dedos de uma mão, que são transmitidos em direto para o mundo inteiro? Tomada de posse do Obama, Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de Futebol, pouco mais. Essential Magic Conference, o ano passado, em direto, em alta definição, para 44 países do mundo. A partir de onde? De Ancião. Este ano vai ser outra vez. Vai ser dias 7, 8 e 9, quinta, sexta e sábado da próxima semana, e reúne 33 dos mais importantes mágicos à escala global. E durante 3 dias reúnem-se aonde?
em ancião. E neste momento temos 46 países, pessoas inscritas de 46 países que online, em circuito fechado, assistem a uma espécie quase de encontro de Nações Unidas aos melhores e maiores nomes da magia mundial, que durante esses 3 dias se reúnem sobre a tríplice inspiração Learn, Share, Collaborate, para de facto poder mudar a forma como hoje em dia as novas gerações tomam contacto com esta arte. Temos um conjunto de parceiros, mas é muito fácil. É muito fácil explicar o que é. Chama-se Essential Magic Conference, é a Digital Conference for the Digital Age e unicamente se assenta nisto. Learn, Share, Collaborate. São 3 days of magic, 16 hours of video streamed live with 33 amazing speakers. E quando eu digo amazing speakers, são de facto amazing speakers. Nomes como Paul Daniels, os deste ano. Paul Daniels, David Copperfield, David Berglas, Lou Shan, you name it. E isto prova que é possível criar eventos, criar oportunidades, criar valor, e não estou exclusivamente a falar do valor que se fatura ou de quanto é que a empresa vale mais no final, estamos a falar de criar valor numa área na qual operamos e pela qual temos alguma paixão. E por falar em paixão, não vos quero roubar mais tempo, porque, como já terão percebido, gosto de falar, não é que gosto muito de me ouvir, mas gosto de partilhar aquilo que sinto. Eu ouvi há bocadinho com muita atenção que a melhor maneira de gerir uma empresa ou de perceber se é uma boa área de investimento é perceber a quem é que se vai vender amanhã, por quanto é que se vai vender amanhã, quem seriam os compradores desta empresa amanhã. E eu, enfim, como qualquer outro empresário, enfim, apanhou-me de surpresa. E depois mas sem resposta. Eu gostava de ser eu a comprar a Luís Matos Expressões amanhã. E gostava de todos os dias construir uma empresa de tal forma melhor, de tal forma mais abrangente, de tal forma boa para dentro e para fora, mas que deixe footprint, que não venda só salsichas. E gostava de ser eu a comprá-la. Mas para eu, de facto, a comprar, vou ter que acabar de a construir, que é algo que acontece todos os dias, é algo que acontece absoluta e rigorosamente de forma diária. Já aqui foi dito também, habitual é a panagem nestas coisas partilharmos as glórias com quem está junto de nós. No fim de tudo aquilo que eu disse, acho que é mais do que evidente que se há pessoas a quem eu estou profundamente grato, se há pessoas a quem eu devo todo e cada bocadinho do meu sucesso, é à minha equipa. Existem pessoas que trabalham comigo há 21 anos, ainda eu não tinha atingido a maioridade, e já trabalhavam comigo. E hoje trabalham, como lembrar do diretor técnico Joaquim Moreno, por exemplo, trabalha comigo há 21 anos, eu não sabia o que era, muita coisa. Mas foi possível construir tudo isto. Foi possível construir em cada dia para estar preparado. Eu acho que tudo aquilo que nós fazemos é o resultado de um bocadinho de talento. Não é absolutamente necessário. Um bocadinho de sorte ajuda. E muito trabalho. Por isso, também enquanto aguardava, cheguei um pouco mais cedo e enquanto aguardava, absorvi e procurava também fazer uma retrospectiva e procurar se tive algum business angel. Não o tive de forma formal, mas se calhar este finalmente é um sítio onde eu posso falar dele, porque eu acho que nunca disse isto publicamente. Eu tinha 23 anos e estava a produzir para a RTP uma série de 26 horas de televisão para o sábado à noite, escrita e protagonizada por mim, produzida por toda a equipa. E no contrato da RTP dizia lá uma coisa que era: tem que apresentar uma garantia bancária no valor de 135 mil contos. Para poder ter um adiantamento, não me recordo os pormenores, mas sei exatamente que era assim. E eu não sabia o que era uma garantia bancária. E resolvi ir ao meu banco e dizer: isto é o quê? Isso é impossível. Não, isso nem pensar nisso. Isso é para os grandes construtores civis e nem pensar numa coisa dessas. Eu recordava-me que em tempos tinha feito um espetáculo, que é o que nós fazemos. Fazemos espetáculos de empresas, fazemos eventos no Estúdio 33, fazemos digressões, e havia um dia que estava um senhor
pareceu-me que era um senhor importante, e que mandou alguém dizer-me, olha, o senhor, e já direi o nome, manda dizer que vai ter que ir embora antes do espetáculo, porque era a entrega dos Prémios Nacional do Ambiente, no Centro Cultural do Belém, há muitos anos. Vai ter que ir embora mais cedo. Com certeza, então, achei de uma simpatia enorme poder dizer aquilo. Quem era eu para ele dizer aquilo? Ele era o senhor importante e eu era só o mágico convidado da noite. Ora bem, eu tomei aquilo como um desafio pessoal e procurei fazer o melhor que eu pude, e o meu objetivo secreto naquela história é assim: eu tenho que ser tão bom que, apesar de já me ter avisado que vai sair, ele não vai conseguir levantar-se. Eu não vou intimidar, não vou olhar, mas eu tenho que ser suficientemente interessante para que aquele senhor não se levante. Eu sei que ele se vai levantar, mas será que é possível fazer isto? De facto ficou até ao final. Nunca falei com o senhor, nunca tive hipótese de cumprimentar, nunca fomos apresentados. Mas lembrei-me que ele tinha qualquer coisa a ver com aquele... Eu não sabia o que é que ele fazia naquele banco, mas tinha qualquer coisa a ver com aquele banco onde eu tinha conta. Então liguei para o banco, descobri qual é que era, não havia internet ainda, mas descobri qual era o banco e liguei para lá, curiosamente era o meu, foi uma coincidência grande, lá está um bocadinho de sorte, e liguei para lá, para o balcão do Banco de Hotéis Açores, e disse, olha, faz favor, era para falar com o Sr. Olímpio Dias, faz favor. Desculpe, é o Sr. Olímpio Dias, eu vou passar à secretária. Passaram à secretária, a secretária sorriu, obviamente, e disse, pois não, o Sr. Olímpio Dias está para o Brasil, e não, portanto, não vai, mas diga lá o que é que quer. Olha, isto é assim, tenho um problema, uma garantia bancária, eu não tenho esse dinheiro sequer, nem sei muito bem quanto é que ocupa numa mala, mas estão-me a dizer que é preciso uma garantia bancária, portanto acho que é um papel que tem que ser alguém importante no banco que passa, porque quer dizer que se nós formos embora eles pagam tudo, uma coisa assim. E eu disse, depois o Sr. Olímpio Dias está para o Brasil mas eu, de qualquer forma, vou-lhe transmitir a mensagem. Transmiti a mensagem e no dia seguinte, às 8h30 da manhã, eu tinha um telefonema no hotel onde estava a ficar. Não sei como é que o número foi conseguido, mas tinha um telefonema da mesma secretária, desta feita, com uma voz claramente diferente, a dizer-me, o Sr. Olímpio Dias está ainda no Brasil, mas manda dizer que deve dirigir-se a qualquer balcão do Banco de Hotéis Açores e dizer qual é o montante da garantia bancária que deseja. Ora bem, isto se calhar é outra forma menos atualizada de ser business angel. Ajudou-me imenso, tive de facto a garantia bancária, nunca tive hipótese de dizer isto publicamente, nem sequer, nunca mais me cruzei com o Sr. Olímpio Dias na vida. Uma vez vi-o na televisão e resolvi escrever-lhe uma carta a dizer isto, a contar esta história, porque acho que é importante que nós possamos dizer obrigado às pessoas que temos de dizer obrigado. Eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos é-nos retribuído em dobro, não por qualquer coisa esotérica, mística ou o que quer que seja, mas porque isso traduz a forma como nós nos posicionamos na vida. Eu nunca teria tido hipótese de receber este prémio se não tivesse conhecido o Francisco Banha, e se o Francisco Banha não se tivesse dado a casualidade de fazer uma palestra em que eu também estava presente no Centro no Centro de Congressos de Ancião, do Centro de Negócios, perdão, enfim, isso chegou até aqui. Eu gostava muito que em qualquer oportunidade, tudo aquilo que eu pudesse ser útil a qualquer um de vós, que assim, mesmo sem que tivessem tido a oportunidade de dizer que não, tiveram pelo menos a paciência e a enorme gentileza de não se levantar a meio e sair, queria-vos dizer muito, muito obrigado, e se alguma vez nos cruzarmos e eu alguma vez puder ser de alguma forma útil, nem que seja simplesmente conversarmos um bocadinho, ficaria muito, muito, muito feliz. E por isso, muito obrigado a todos.